merge sort. Então, a gente pode implementar o merge sort. O que é o nosso merge sort? Nosso merge sort, ele é muito parecido, o protótipo é parecido com as outras funções que a gente já viu. Então, vai ser uma função que não devolve nada. E está aqui o nosso merge sort. E o que o merge sort recebe como argumento? Ela vai receber um vetor de itens e vai receber o elemento mais à esquerda e também o elemento mais à direita desse vetor. Olha lá, o Ian já assistiu, ó, gostou da minha atuação lá. Nem sabia que estava gravando na hora. Bem, então tá aí o nosso merge sort. Ele é a nossa função protótipo. É tão simples quanto isso. Só que a ideia do nosso algoritmo merge sort, ele é um algoritmo recursivo, e ele funciona o seguinte: ele é um algoritmo extremamente burro. Burro no sentido do quê? Ele não sabe, o merge sort, ele não sabe ordenar um vetor grande. Ele sabe ordenar um vetor que já está ordenado. Essa que é a estratégia do merge sort. Mas, professor, não faz sentido o meu algoritmo de ordenação ordenar um vetor que já está ordenado. Não faz sentido. Que coisa esquisita é essa, professor? Bem, concordo com você que parece esquisito. Então, o que o merge sort faz? Ele divide o problema em problemas menores. Então, se eu tenho lá um vetorzão que vai de L a R, eu divido ele em problemas menores até eu chegar num vetor que eu sei resolver. Por exemplo, ele sabe resolver um vetor quando tem um único elemento, que ele tem certeza que esse vetor está ordenado, né? Então, essa que é a grande estratégia do nosso merge sort. Então, vamos implementar aqui o funcionamento dele, tá? Então, a primeira coisa que ele faz, ele vai calcular aqui um meio desse vetor, que a gente tem que separar ele em dois para identificar. Então, int meio, que é igual ao quê? Que é igual a left mais right sobre 2. Então, esse aqui é o nosso índice, é o índice que está ficando no meio do nosso vetor. Às vezes o vetor não tem exatamente o meio, mas a gente vai ficar aproximadamente no meio. Tá? E daí, a gente pode criar aqui um ponteiro, que é o nosso vetor, que é onde a gente vai receber o nosso vetor que foi intercalado, né? Que é o nosso intercalado. Mas a gente não vai chamar ele ainda aqui. Então, não vou nem criar ele agora, vou chamar ele depois. Então, lá. Daí o que acontece? Enquanto o meu vetor ele tem meio, quer dizer que o merge sort não sabe resolver esse vetor. Então, o que ele vai fazer? Ó, cara, eu não sei resolver esse vetor. Então, o que eu vou fazer? Eu chamo lá merge sort, o meu V, e vou ordenar agora o meu primeiro meio. Vou ordenar o L até meio. Né? Então, vamos pensar num vetor pequenininho aqui. Então, vamos dizer que a gente tem aqui um 50, um 30, um 80, um 20 e um 0 aqui. Mas já que a gente tem esse vetor que vai do índice 0, 1, 2, 3, 4. A gente tem ali 5 elementos no nosso vetor. Então, ele vai calcular o meio, a princípio, vai ser o quê? 0 mais 4, que é 4, dividido por 2, que é o índice 2. Né? Então, quer dizer que ele calculou que o meio é o índice 2. Então, esse aqui vai ser o meio. Essa é a nossa primeira iteração. Então, a gente não sabe ordenar um vetor que tem tantos elementos assim. Então, a gente vai lá e cria um vetor que a gente passa para o merge sort um vetor um pouco menor. Agora veja só que interessante, que a gente passa a fazer muito sentido a gente receber agora o left e o right do vetor. Porque acontece, como eu já recebi o intervalo que eu queria ordenar, fica tão simples a gente mandar ele ordenar da esquerda até o meio. Então, ó, ordena o vetor V do índice mais à esquerda até o índice do meio. Então, quer dizer que ele vai chamar uma nova iteração do merge sort que vai ordenar somente
esse... Deixa eu mudar até a cor aqui. Então, vai ter essa iteração, vai ter uma iteração que vai ordenar esse vetor aqui, tá? Então, a gente vai ordenar esse vetor aqui. E a gente vai ter uma outra iteração que vai ordenar esse outro vetor aqui. E como é que a gente chama essa alteração? Essa outra iteração vai ser o quê? Um merge sort v de meio mais 1 até right, né? Então, a gente vai ordenar primeiro o que está à esquerda da metade, e depois a gente vai ordenar o que está à direita da metade, tá? A gente tem que incluir o meio dentro dessa ordenação também. E depois que a gente ordenou todos esses vetores, depois que a gente ordenou tudo, aí sim, quando a gente tem as duas metades ordenadas, daí o que a gente faz? A gente vai chamar lá o nosso intercala. Então, nosso asterisco C é igual ao intercala. Então, veja, porque o intercala é uma função que devolve um vetor do tipo item, e eu chamei de int aqui, né? Eu chamei errado de item. Ele devolve para a gente um vetor do tipo item, e ele recebe dois vetores A, um vetor A e um vetor B, para fazer a intercalação. Aí você fala, mas professor, a gente só tem um vetor aqui e a gente não consegue... Como é que a gente vai separar em dois vetores? Bem, aí a gente faz uma brincadeira aí com ponteiros, né? Porque a gente sabe o seguinte, a gente tem dois vetores ordenados. Um vetor que é a primeira metade e outro vetor que é a segunda metade, né? Essencialmente, a gente sabe que a primeira metade está ordenada e a gente sabe também que a segunda metade está ordenada, mas entre elas pode acontecer uma intercalação, como vai acontecer aqui, né? A gente sabe que eventualmente esse lado direito vai ficar no índice 3 vai ficar o 0, no índice 4 vai ficar o 20, e a gente vai ter que juntar esse 0, vai ter que ir lá para o início do nosso vetor. Então, o que a gente faz aqui? A gente chama o nosso intercala, então o intercala vai receber o nosso primeiro vetor, a gente vai receber o V, ou melhor dizendo, vamos chamar lá que ele vai receber o e-comercial V de left, ele vai receber o ponteiro que está no V de left. E daí, como o left dele, ele vai receber o índice 0. E como... acho que se eu fizer assim, acho que vai ser meio feio, né? Acho que é mais fácil fazer assim. A gente vai mandar aqui um V, a gente vai receber como left o próprio left do vetor V. E qual que é o right do primeiro vetor? O right do primeiro vetor é o meio. E a gente vai passar o segundo vetor, por acaso vai ser o mesmo vetor, vai ser o V. Só que ao invés do left ser o left do próprio V, vai ser o meio mais 1. E o right do segundo vetor é o próprio right do nosso vetor original. Então, vocês concordam, né? Então, a gente vai ter lá o vetor V, que vai de left até meio, e o outro vetor, que também, só que ele está dentro de V também, que vai de meio mais 1 até right, tá? Então, esse aqui é o intervalo que vai abastecer esses dois vetores. Então, veja, para a função intercala, ela já é genérico o suficiente para lidar com isso, né? Então, a gente passou o left de A, o left de B, o right de A e o right de B, e passou dois ponteiros que ele não está nem verificando se é o mesmo ponteiro inicial. Não tem nenhum problema em ser vetores diferentes, e também não tem nenhum problema em ficar dentro do mesmo vetor. Só tem que cuidar dos lefts e dos rights estarem corretos, né? Então, a gente já passa dessa maneira aqui. Então, essa é uma maneira da gente trabalhar com o nosso intercalo. Aí, agora, a gente tem um problema grave, que é o custo constante aqui do merge sort, que é o seguinte: a nossa intercala, veja só, perceba que a nossa intercala, ela devolveu para a gente um vetor C que possui intercalação dos meus dois vetores, do vetor A e do vetor B.
Aí o Eliseu perguntou assim, professor, por que o senhor ia passar o endereço de memória e depois resolveu passar só o vetor mesmo? Mas veja, eu passei o endereço de memória ainda, só que eu não passei no índice específico. Eliseu, depois que eu terminar a parte do merge sort, me lembra dessa sua pergunta aí, que daí eu volto nisso, pode ser? Porque daí a gente completa aqui o raciocínio do merge sort, acho que fica mais adequado para a gente agora. Depois a gente discute essas nuances aí. Bem, e daí o que acontece aqui? Agora que a gente tem o nosso vetor C, ele é um vetor novo, com a mesma quantidade de elementos de V, só que ele está totalmente ordenado. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que copiar os elementos de C para o nosso vetor V. Por que a gente tem que copiar para o nosso vetor V? Porque o merge sort é uma função void, ou seja, ela não vai devolver nada. Ela ordena o vetor in place, ou seja, ela vai modificar o vetor original para ser esse vetor ordenado. Então, agora a gente tem que fazer, a gente tem que copiar todo mundo que está em C para lá. Então, a gente pode ter que fazer o seguinte. For int i igual a 0, ou seja, porque o nosso C ele começa em 0, enquanto o i for menor que quanto? Qual que é o tamanho do meu vetor? É R menos L, certo? E é R menos L mais 1 ou é R menos L, só R menos L? Então, se a gente coloca R, que é 4, menos 0 é 4. Então, se a gente pensa que a gente vai fazer com o i menor, vai ser só R menos L mais 1, que é o tamanho do nosso vetor. Então, o i valendo menos. Se eu quero que o meu i seja intervalo fechado, seria só menor ou igual a R menos L. Tá? E daí a gente faz aqui um i mais, e a gente coloca agora aqui o v de left mais. Vamos reaproveitar o left, ele recebe o c de i. Tá? Aí a gente pode fazer aqui um free de C, que é o que acho que o Eric, né, que tinha perguntado como é que a gente faz para soltar o vetor. Então a gente faz o free aqui e acabou a nossa iteração, certo? E como ele é uma função recursiva, a gente tem que tomar cuidado com o critério de parada da recursão. Nosso critério de parada é se o nosso left for maior ou igual ao nosso right, a nossa função merge sort ela para. Tá? Então agora vamos rodar aqui o algoritmo para simplificar a nossa vida, para todo mundo entender o que está acontecendo, tá? Então vou redesenhar aqui esse vetor, que é o 50, o 30, o 80, o 20 e o 0. Então, a gente está aqui com o nosso vetor. Então, tá aqui o nosso vetor. Então, vamos supor, lá Sara, Eric e todos os outros 40 pessoas, que só vou contar agora quem deu like. Brincando, tem mais 75 aqui. Tá aqui os índices. 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem aqui nosso vetor, a gente vai chamar o merge sort. Então, vamos chamar aqui um merge sort. Nosso vetor V de 0 a 4, certo? Então, a gente está lá na nossa main e a gente chamou o nosso vetor V e mandou ordenar o seu merge sort. Ordena aí o vetor que vai de 0 a 4 e ele não está, com certeza, não está ordenado. Então, a gente chegou na nossa função merge sort e ele vai começar a fazer algumas operações aqui. A primeira coisa, ele pergunta, o meu left, ele é maior ou igual que o meu right? Não, não é o caso, né? Porque o left é 0 e o meu right é 4, então está tudo direito. E agora a gente vai calcular o meio. Quanto que é o meio? Que é left mais right, que é 4 mais 0, que é 4 dividido por 2, então é 2. Então o meu meio vai ser 2. Então de cara, a gente já vai colocar que a gente tem aqui um meio que está no índice 2. E a gente vai chamar, veja só, a gente vai chamar o merge sort. A gente vai chamar o merge sort para o vetor V, só que a gente vai chamar de left
de 0 até meio, e o meio é 2, certo? Quer dizer que agora a gente vai entrar numa nova instância do nosso merge sort nessa posição aqui. Então agora a gente vai ter um merge sort de 0 a 2, tá? Aí ele faz a pergunta, o meu left, ele é maior ou igual que o meu right? Não, né? Porque 0 não é maior ou igual a 2. Então ele vai entrar. Então, desse intervalo de 0 a 2, ele vai calcular um meio. Qual que é o meio? 0 mais 2, que é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então o meu novo meio, vou até mudar a cor aqui. O meu novo meio é esse cara aqui, nessa nova iteração. Veja, tem uma iteração anterior que está parada lá com aquele meio que vai no 2, e a gente está nessa nova iteração que é chamada do vetor do merge sort de 0 a 2, que está lá com o meio valendo 1. Ou seja, se a gente tem o meio valendo 1, a gente vai chamar de novo um merge sort. Esse cara aqui, ele encavala um merge sort com V de quem? De 0, de left até meio, ou seja, de 0 a 1, certo? Então a gente vai ter aqui o nosso vetor de 0 a 1. Então a gente está de novo numa nova iteração do merge sort. Vou até colocar agora outra cor aqui. Agora está na iteração de 0 a 1. Na iteração de 0 a 1, a gente pergunta se o left é maior ou igual ao right, não é o caso. Parece que eu coloquei a mesma cor. Essa cor. Então, a gente está com a iteração com o left valendo 0 e o right valendo 1. Né? Então, ou seja, é um vetor que tem dois elementos. E daí a gente vai calcular o meio. Qual que é o novo meio? 1 mais 0 é 1. 1 dividido por 2 dá 0. Então, a gente vai calcular aqui e vai considerar que o meio seria esse cara aqui. E daí o que a gente vai fazer? Vai fazer um merge sort com V de 0 a meio, ou seja, é um merge sort com V de 0, que é o nosso left, até o nosso 0, que é o nosso meio. Então, a gente vai ordenar aqui de 0 a 0. Então, quando a gente vai ordenar de 0 a 0, o nosso merge sort pergunta, o meu left, ele é maior ou igual que o nosso right, ou seja, 0 é maior ou igual a 0? 0 é maior ou igual a 0. Então, quer dizer que ele já retorna. Quando ele retorna, ele garante para mim, olha, pessoal, eu ordenei o vetor de 0 a 0, né? Meio óbvio, né? Se eu tenho um vetor que tem um elemento só, ele já vai estar ordenado. E é isso que o merge sort sabe fazer. Ele sabe dizer, eu sei que o vetor de 0 a 0 está ordenado. Mas veja só, quando a gente entrou nessa, aí ele devolve essa iteração, ou seja, a iteração de 0 a 0 ela é devolvida. Só que o merge sort de 0 a 1, ela tem dois passos. Ela chamou o merge sort de 0 a 0, que é o de 0 a meio, e depois ele vai chamar, já que está no merge sort de 0 a 1, ele vai chamar também o merge sort com V de 1 a 1, ou seja, que é de meio mais 1 até o right. Já que o right o meio era 0 e o right é 1, meio mais 1 é 1, e o right é 1 também, certo? Então agora a gente vai entrar na iteração, que é o vetor de 1 a 1. No vetor de 1 a 1, o merge sort vai perguntar, mas o left, ele é maior ou igual ao right? O left é maior ou igual ao right, então ele retorna. Então, na hora que ele retorna, a gente sabe que o vetor de 1 a 1 está ordenado, ou seja, o meu vetor de 50, que só tem o elemento 50, está ordenado, e o vetor que só tem o elemento 30 também está ordenado. Ou seja, agora a gente tem dois vetores que estão ordenados, que é o de left a meio e o de meio a 1 até R. Ou seja, o meu vetor, essa chamada aqui que engloba o meu merge sort de 0 a 1, ele ordenou a metade que vai de 0 até 0, e ela ordenou a metade que vai de 1 até 1. Óbvio, né? Porque como cada metade só tem um elemento, não tem nenhum problema. E daí agora que vem a parte interessante. Quer dizer que agora a gente vai chamar o intercala de dois vetores. Um que vai de 0 a 0 e o que vai de 1 a 1. Certo? Então a gente vai chamar agora lá o intercala. Esse cara aqui vai encavalar o intercala. Intercala. Vai chamar o V de 0 a 0 e também o V de 1 a 1. Certo? Que é o left 0 e o right 0, e o outro vetor é o left 1 e o right 1. Na hora que a gente fizer o intercala, ele vai devolver para a gente
um vetor C que tem dois elementos, porque a gente está ordenando um intervalo que tem dois elementos. Vai virar o quê? 30 e 50. Então, quando a gente devolve o 30 e 50, opa, agora a gente tem que copiar esses elementos de 0 até 1. Então, a gente vai copiar aqui, a gente vai substituir o 30, coloca aqui, e o 50 coloca aqui. Então, viu lá, Sara, como é que o intercala recebeu o vetor ordenado? Ele recebeu dois vetores de um elemento só. Então, olha só que legal. Então, quer dizer que a gente resolveu o nosso... E aí depois a gente libera, faz um free no C, então você está liberado. E agora a gente tem, com certeza, o vetor de 0 a 1 ordenado, ou seja, esse merge sort de 0 a 1, ele finalmente está ordenado. Então, o merge sort é de 0 a 1. A gente tem aqui um vetor inteiro que está ordenado. Só que, perceba que a gente está ainda na chamada do merge sort de 0 a 2, ou seja, a gente estava ordenando de 0 a 2, só que a gente dividiu e já conseguiu ordenar aqui o de 0 a 1, porque a gente chamou o merge sort de 0 a 1. Só que agora a gente tem encavalado uma chamada que é... Deixa eu até vou usar outra cor aqui. Usar essa cor. Agora a gente tem que ordenar, que é outra chamada, que era do meio mais 1, né? Se a gente tinha aqui o meio do vetor de 0 a 2, o meio era 1, a gente ordenou de 0 a 1. Quer dizer que agora está faltando a gente ordenar o merge sort do meu vetor V de meio mais 1, que é de 2 até 2, né? Que é o que eu já tinha reservado aqui. Então, agora a gente tem que ordenar o vetor de 2 a 2. Quando a gente ordenar o vetor de 2 a 2, ele vai perguntar, na nova chamada do merge sort, se o left é maior ou igual ao right. No caso, o left é maior ou igual ao right, porque o vetor que só tem um elemento 80 já está ordenado, né? Então, como o vetor que só tem o elemento 80 já está ordenado, então o que a gente vai fazer? A gente vai claramente aqui chamar... ele vai retornar, porque já está ordenado, e agora a gente vai fazer aqui um intercala, que ele vai chamar o meu vetor V, que é a primeira metade, que é de 0 a 1, e também vai falar que o outro vetor é de 2 a 2, né? Então quer dizer que ele vai rodar o intercala para 0, 1 e 2. E o intercala, por acaso, ele vai devolver aqui um 30, um 50 e 80, né? Porque ele vai juntar o vetor que só tem o 30, 50 e o vetor que só tem 80, então vai ficar 30, 50, 80. Por acaso, esses dois vetores estariam ordenados aqui. E, no caso, como a gente não sabe olhar dessa forma, a gente vai copiar esses elementos de novo. Então, vai ficar aqui o 30, o 50 e o 80. Então, olha só que... E depois a gente faz um free nesse elemento. Olha só que legal. Quando a gente chamou o nosso primeiro merge sort de 0 a 4, a gente dividiu ele em duas metades. Uma metade que vai de 0 a 2 e outra metade que vai de 3 a 4. Então, quer dizer, olha só, a gente já conseguiu completar o merge sort de 0 a 2, né? Porque já chamou até o intercalo de 0 a 2. Só que agora está faltando ordenar a segunda metade do vetor. Qual que é a segunda metade? É o merge sort do meu vetor V de quem? De 3 a 4. Então, a gente chegou aqui numa chamada que vai ordenar um vetor de 3 a 4. Quando a gente chega na chamada... Quando a gente chega na chamada aqui... Quando a gente chega na chamada, ele vai perguntar se o nosso left é maior que o right. Então, 3 não é maior que 4. 3 não é maior que 4, tá? E daí sim a gente vai continuar a execução. Então, a gente vai calcular qual que é o meio. Qual que é o meio? Como é que ele calcula o meio? É left mais right, então é 3 mais 4, que é 7. E daí ele faz lá 7 dividido por 2. Quanto que é 7 dividido por 2? É 3 e resta 1. Né? Então, quer dizer que o meio, nesse caso, a gente vai ter lá um meio. Eu vou até apagar a parte dos meios das outras versões, que já está ordenado. Então, a gente vai ter aqui um novo meio, que é o próprio 3, né? Então, quer dizer que a gente dividiu o vetor em duas partes. Um que é o 3, 3 e outro que é o 4, 4. Então, como a gente calculou o merge sort, vai chamar o merge sort de 3 a 4, vai chamar o merge sort de 3 a 3. De 3 a 3 ele já me devolve, porque já está ordenado. De 3 a 3 ele já me devolve, porque ele já está ordenado.
E ele também vai chamar o merge sort, porque o 3 a 3 devolveu, falou assim, ó, 3 a 3 está ordenado, vai chamar o meu merge sort de 4 a 4. E o merge sort de 4 a 4 também já devolve direto, porque o left é maior ou igual a right. E nesse momento aqui do merge sort 3 a 4, a gente tem aqui os dois metades ordenados. A gente sabe que esse vetor aqui está ordenado e esse vetor está ordenado. A gente vai fazer agora um intercala com V de 3 a 3 e o outro vetor é o V de 4 a 4. Então agora ele vai fazer um intercala com o vetor 3 a 3 e o vetor 4 a 4. E o intercala de 3 a 3, 4 a 4, ele vai me devolver o vetor que é o 0 e o 20. Certo? Porque se a gente tem dois vetores ordenados, um vetor que só tem o elemento 20 e um vetor que só tem o elemento 0, ele vai me devolver, a ordenação vai ficar 0 e 20. Então, quando a gente receber o nosso vetor intercala aqui, o C, a gente copia o C para dentro dessa nova posição aqui, então vai ficar com o 0 aqui e o 20 aqui. Então, acabou. E a gente terminou essa ordenação. Então, quer dizer que agora o vetor de 3 a 4 está ordenado, né? Ó, 3 a 4 está ordenado bonitinho. O 3 a 4 está ordenado. Acho que eu vou tirar um pouco a minha câmera aqui. Então, dali, o vetor de 3 a 4 está ordenado bonitinho. Só que a gente não terminou ainda, porque a gente só fez as partes internas da primeira chamada 0 a 4. Quer dizer que a gente ordenou o vetor de 0 a 2 e ordenou o vetor de 3 a 4. Então, agora, a gente tem que fazer o intercala de 0 a 4, né, das duas metades, que é o de 0 a 2 e o de 3 a 4. Quando a gente chamar aqui, e quer dizer que a gente vai chamar esse intercala, ele vai ser chamado nessa linha aqui. Então, vai fazer aqui um intercala com o V de 0 a 2 e o V de 3 a 4, que a gente sabe que são duas metades que já estão ordenadas corretamente. E daí o intercala com o vetor de 0 a 2 e com o vetor de 3 a 4 vai me devolver um vetor C que tem o quê? Vai ter o 0 no início, vai ter o 20 aqui, vai ter o 30, o 50 e o 80. Então, o intercala dessas duas metades vai me devolver exatamente isso aqui. Depois que o intercala me devolveu esse vetor C, aí a gente vai gravar esse vetor C de volta dentro do meu vetor original. Então, vai ficar com o nosso vetor 0, 20, 30, 50 e 80. Tá? Então, a gente ficou com o nosso vetor ordenado bonitinho. Então, veja só, e depois a gente copiou, faz um free no vetor C. Então, olha só que legal. Então, a gente fez aqui um conjunto de chamadas recursivas. Parece que a gente fez bastante coisa comparado com o que a gente tinha com os algoritmos elementares. Até veja que eu nem rerodei, nem mostrei o passo a passo da execução do intercala. Eu tenho um vídeo depois que eu deixei ali na página que eu mostro, tem uma outra implementação um pouco diferente do intercala, mas que funciona bem. Então a gente consegue ter o nosso vetor ordenado. E daí o João Pedro fala assim, professor, o merge sort não é normalmente um algoritmo out of place? Aí com essa implementação em place, sofre alguma alteração na complexidade? Veja, João, a ideia dos algoritmos de ordenação, em geral, é que você, de alguma forma, você modifique. Claro, sim, você pode dizer, não, para o meu caso eu quero separar, mas não. A ideia é a seguinte, se você tem um algoritmo que vai ordenar em place o seu vetor, que é o caso que a gente está fazendo aqui, e é o caso que a gente sempre espera dos algoritmos de ordenação, o caso básico, pelo menos, é que a gente vai precisar a gente vai precisar ordenar esse vetor e ele tem que ficar ordenado de alguma forma. Então, eu não posso gerar um vetor auxiliar que me tenha ordenado. Então, o que acontece? A gente vai ter um custo adicional, como o intercala, né, que você percebeu, o intercala ele acontece fora do vetor, original, né? Portanto, é que ele gera aí o nosso vetor C, que tem essa característica. E depois que a gente faz a intercala, quer dizer que a gente tem que copiar o nosso vetor auxiliar, nosso vetor C, para dentro do nosso vetor original. Então, o que acontece nesse caso? Quer dizer, são duas coisas que são complicadas. A primeira é
a gente vai precisar ter uma quantidade de memória adicional na máquina que equivale ao tamanho do vetor que eu estou ordenando. Então, quer dizer que se eu tenho um vetor de 1 megabyte, eu vou ter que ter livre para rodar um merge sort mais 1 megabyte de memória. E além disso, eu vou ter um custo computacional que eu vou ter que fazer esse laço aqui, ou seja, eu tenho uma constante de cópia de todos os passos intermediários para o meu vetor. Então, ou seja, além de eu fazer as comparações que eu fiz aqui no meu intercala, eu vou ter que pegar esse vetor novo e vou ter que copiar. Então, vai ter lá um custo de n comparado à quantidade de elementos que a gente tem. Tá. Então veja, mas de qualquer forma, o merge sort ele continua sendo aqui n log n, então ele vai ter a mesma complexidade, n log n, comparado com os outros que eram n ao quadrado operações, isso aqui vai ser n log n. E o desempenho dele, sim, é muito mais rápido. Só que o fato dessa constante aqui, o fato da gente ter essa constante de copiar os elementos, aí sim isso vai agregar um custo adicional que, em geral, o Quicksort não vai ter. E a gente vai ver o Quicksort nas próximas aulas aí, tá?